Olá, pessoal, boa tarde. Olha aí. Muito bom. Boa tarde, Vicky, Glauber, Ângela. Olha só, Giovanni, Leandro, Tiago Brandini, boa tarde. Clarice, boa tarde. Flávio, Daniel. Olha, está entrando tão rápido que eu não Uau! vou nem conseguir ler. Georgiana, Diniz, Rosângela, boa tarde, pessoal. Aguiar. Pepa, Aguiar, Morgana, boa tarde. Cristina, fala Rascalha. Carpina bombando aí na produção, Rascalha. Muito bom, Pessoal da Oscar, olha lá, Juliana. FP nem da Oscar, Viviane. muito Rosalita, bom. boa tarde. Todo mundo curioso com os resultados, Beto. Muito bom. Olha, o pessoal tá curioso de ouvir sua voz. Canta aí pra gente, Juliana. Acho que como cantor eu sou um bom financeiro. Olá, o Jorge, pessoal do digital, boa tarde. Thaís, boa tarde. Olha lá, Segurança do Trabalho de Santa Rita. Boa. Fala, Daniel, boa tarde. Melhor time de segurança do trabalho do Brasil e do mundo. Isso aí. Supervisão da Oscli. Oscli, tudo bem, pessoal? Patrícia. Aí, Natália. Deu boa tarde para você. Ninguém dá boa tarde para você, Juliana. Mas tudo bem, Beto. Aqui eu estou para ajudar você. E os números. Eu estou aqui de coadjuvante só. Engenharia Industrial. Área de Pessoas e Montes Claros, boa tarde. As Muito bom. camisetas, Beto, nós estamos de. Eu estou de Fernandinho aqui. Aí Hoje o nós estamos. chefe está. Não combinamos, né, Juliana? Não combinamos, isso é sintonia. A sintonia total. Havaianas nos fundos, olha. Débora, boa tarde, mandou para nós dois aí. Time do financeiro já está aí, pessoal do financeiro. Tô de calça Maravilha. Oscar, viu, gente, aqui. Enfim, não vou mostrar agora, mas... Boa. Eu tô com o Amazon Gardens aqui, Amazon pessoal. Gardens. Aqui, ó, será que eu consigo mostrar? Olha aí. O Amazon É Gardens. ele mesmo. Espetacular, muito orgulho. O Amazon Gardens. Muito bom. 400 pessoas. Olha aí, boa tarde, Fábio, Andréia, Marcela, boa tarde. Belo produto. Olha aí, vamos esperar mais 2 minutinhos e a gente começa, né, Juliana? Vamos É, lá. vamos lá. Boa tarde, Érica. Boa tarde. Aí, o Alan mandou para você um boa tarde, Juliana. Ô, Alan, finalmente! Muito bom, obrigado. Fábrica 55, Roger, boa tarde. É isso aí. Vamos começar? Vamos lá, Beto. Vamos lá que a Agora, nossa ação está subindo aí. Vamos. ótimo. Boa tarde, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Hoje o papo é sobre resultados, mas mais do que isso, falar também de tudo aquilo que a gente está conseguindo atingir com a Alpa, com essas marcas maravilhosas, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos destaques e depois eu passo para o Julian falar dos números. Então, vamos lá. Esse foi um trimestre de crescimento acelerado. Nossa receita líquida cresceu 18%, nosso EBITDA recorrente cresceu 20%, portanto, uma expansão aí de margens, o EBITDA crescendo ainda mais rápido que a receita. Nós atingimos uma receita de 944 milhões, a nossa margem bruta operacional cresceu 70 basis points, né? Que é o 0,7 pontos percentuais, atingindo uma margem EBITDA de 17%. Um outro destaque muito importante foi a nossa posição financeira líquida, que deu um salto. Ela dobrou comparado à posição financeira líquida do final do segundo trimestre e também em 12 meses. Depois o Juliano vai mostrar isso daí, atingindo aí uma posição financeira líquida de 318 milhões. E o nosso caixa em 2 bi, o Juliano também vai contar um pouquinho sobre isso.
O grande destaque foi a Havaianas, um crescimento na receita líquida de 24%, em volume 11%. O Brasil cresceu 21%, o internacional 34%, e as nossas vendas globais online 168%. Meus parabéns, a Havaianas é uma das marcas globais de calçados com a melhor performance já pelo segundo trimestre consecutivo. É um motivo de orgulho muito grande, mostrando aí todo o trabalho que a gente tem feito, maravilhoso, de toda a nossa cadeia, desde fornecedores, suprimentos, todo o pessoal, marketing, vendas, até nossos clientes e parceiros. Um resultado absolutamente incrível de Havaianas. E aí eu vou falar um pouquinho dos nossos pilares estratégicos, né? O primeiro deles é a nossa expansão global. A Havaianas Internacional atingiu 24% do negócio de Havaianas, um crescimento de receita líquida de 34%, um crescimento nas vendas online. Vendas online, lembra, aquela que tem dois segmentos, o havaianas.com e o B2B, que são os marketplaces. A gente cresceu no agregado desses dois segmentos 143%, quase 2,5 vezes comparado com o ano passado no internacional. As vendas online no internacional já é cerca de 60% a 66% do total da receita líquida do internacional. Incrível. Somos uma empresa digital no internacional. E aí, olharmos os 3 mercados foco prioritários nossos, Europa, Estados Unidos e China, o crescimento de volume foi incrível, 36% de crescimento de volume. A Havaianas Brasil temos muito que celebrar. Foi o maior trimestre da história, o maior terceiro trimestre da história de Havaianas. Um resultado absolutamente espetacular. Fábio e toda a equipe, muito a celebrar. 21% de crescimento de receita líquida, 13% de crescimento de volume e continuamos ganhando participação de mercado. Não só isso, o EBITDA de Havaianas Brasil cresceu 40%, ou seja, 21% na receita, 40% no EBITDA. Resultado absolutamente incrível do time do Brasil. Eu acho que eclipsou qualquer concorrente e eu acho que das empresas e marcas de consumo no Brasil, sem dúvida nenhuma, deve ser a de melhor performance. Então, muito orgulho. O segundo pilar nosso, que é o digital, aqui tem um trabalho incrível do time da Osklen, eu gostaria de destacar. A Osklen, ela teve um trimestre desafiador, porque as lojas físicas operaram aí com restrições, com menor fluxo, mas o nosso online de Osklen, tanto o e-commerce como o B2B, cresceu quase 3 vezes no terceiro trimestre, 190%, o e-commerce 226% e o B2B 151%. Hoje, o negócio de vendas online da Osklen já é 50%, 50 e poucos por cento do total da Osklen. Lembre que a Osklen, no ano passado, 85% das vendas eram em lojas físicas. No terceiro trimestre, já ultrapassou 50%. Continuamos melhorando a performance nas lojas físicas, nós estamos vendo melhorias semana a semana, e eu tenho certeza que o time da Osklen vai ter um grande novembro e dezembro, principalmente nesse final de ano, que é o pico de Osklen. Então, estou deixando o Osklen guardadinho aqui para a gente celebrar o resultado no quarto tri, né, Juliano? Porque é ali que a Osklen realmente conta. E é isso que a gente está contando, tem planos incríveis da Osklen. Mas no terceiro tri, o grande destaque foi realmente as vendas do digital da Osklen. E a Havaianas cresceu 168% global, 280% no e-commerce, quase 4 vezes, né? E 117% no B2B. Um resultado realmente expressivo, um resultado incrível das nossas duas marcas nas vendas do digital. Parabéns a todo o time, um esforço incrível, estamos cada vez mais nos tornando uma empresa digital. Próximo. Aí uma pausa nos pilares, né? Aliás, Juliano, depois que eu reparei, né, eu já poderia ter mudado a sequência aqui, né?
mas acho que vale a pena destacar, porque eu não falei de Mizuno. Não falei porque nesse terceiro TRI, a gente reportou Mizuno como ação descontinuada. Então, a gente falou muito com os investidores hoje do que foi o deal, né, a negociação de Mizuno, o negócio avaliado em 200 milhões, e os 3 benefícios para Alpargatas. A gente continua dizendo que Mizuno foi um negócio muito bom para todos, para Mizuno, para Vulcabras e para a Alpa. Para a Alpa, tem 3 grandes benefícios. Libera capital de giro, reduz a nossa exposição para moeda internacional, o FX. Além disso, dá uma oportunidade para a gente intensificar nossos investimentos, alocação de recursos na expansão global, digital e inovação de Havaianas e Osklen, e abre uma grande oportunidade de modernização do nosso complexo industrial, poder trazer mais tecnologias, ampliar a capacidade no nosso complexo industrial. Próximo slide. Outro destaque desse trimestre que passou foi o anúncio da nossa estrutura internacional, liderada pelo Fred, e também da criação aí de uma BNU Osklen Canais Digitais, com o Leandro liderando. Próximo. E aí eu vou falar do terceiro pilar da nossa estratégia, que é inovação. E aqui eu vou falar de uma segmentação. Em inovação, a gente tem 3, em Havaianas, a gente tem 3 importantes estratégias. A primeira dela é fortalecer o nosso negócio principal, o nosso core, que é chinelos, flip-flop, e normalizar o uso de chinelos. Então, tivemos aí lançamentos incríveis, Naruto, Minecraft, um novo shape que foi atrás de Zori, a entrada no canal Streetwear, o segundo drop com o Yves Saint Laurent, incrível também, um chinelo sustentável, um sucesso incrível com formadores de opinião. E aí, o meu favorito, a família Glitter. A família Glitter que teve um sucesso exponencial nos últimos 12, 18 meses, desde que lançamos no ano passado. E hoje temos toda uma família com modelos, né, e está tendo um trabalho incremental, fenomenal no nosso core, no Brasil, mas também no mundo. Também direcionando muito uma estratégia vencedora que nós vamos utilizar para próximos lançamentos. O segundo pilar, próximo slide, da nossa segmentação, da nossa estratégia de inovação, é todos os produtos que vão além de chinelos, o Beyond Flip-Flops. São as nossas rasteirinhas, são as nossas sandálias. Aqui o destaque é a linha Saint-Tropez. Nós lançamos aqui com novos cabedais, novos materiais, campanha incrível, e a gente tem visto um crescimento expressivo no Brasil e no mundo dessa linha. No nosso e-commerce, nós crescemos desde o começo do ano 700%, ou seja, 8 vezes a venda de Saint-Tropez. Também ampliamos em setembro, por exemplo, no total da linha, 170%. Esse é um caminho sem volta para a marca Havaianas, é um potencial enorme que nós temos que desbravar e vamos continuar focando. Tem uma linha de produtos espetacular vindo aí pela frente. Eu tenho uma confiança que nós vamos ver a liderança da Havaianas, que é dominante aí no segmento de chinelos, a gente vai expandir e replicar no segmento de sandálias, com produtos absolutamente incríveis, execuções que nós estamos fazendo nos pontos de venda. Eu vi execuções do time do Brasil, de vitrines em multimarcas incríveis, e esse é o caminho. Acho que nós temos aí um grande mercado endereçável para a gente conquistar. E o terceiro pilar, que é um pilar que a gente está sentindo a temperatura da água, estamos criando a imagem da marca, é todo pilar de lifestyle, né? Acessórios, vestuário. Eu vou começar aqui com a famosa meia, né? As nossas meias lançadas no Brasil, estendemos para Estados Unidos e Europa, estão esgotadas, né? E aqui começa a ampliar a ocasião de uso. Além disso, o collab com a New Era, o maior fabricante de bonés, temos um boné que está aqui na foto, temos chinelos também, a parceria, o collab com a Eastpak, que é de mochilas na Europa, também uma parceria incrível, e a gente começa a fazer com isso, né, esse posicionamento da marca lifestyle, para fazermos depois um grande ataque nesse segmento.
E os dias mais coloridos, uma campanha incrível que lançamos, né? Uma campanha de positividade no Brasil e no mundo, um sucesso incrível de resposta de vendas e resposta de sentimento de marca. Muito orgulho, trabalho grande de inovação e portfólio que está sendo feito. Próximo. E aí, o grande destaque foi um movimento que fizemos estratégico, um movimento que fizemos corajoso de internalização do e-commerce aqui no Brasil e o lançamento da Flagship Digital. Foram dois movimentos feitos em paralelo e, com isso, a gente tem um trabalho abrindo uma nova frente, né? Estamos aprendendo como empresa a vender diretamente ao consumidor, estamos ajustando, estabilizando. Sim, tivemos grandes desafios com sistemas, com processos, com ruptura, mas é isso, uma empresa que quer se transformar, uma empresa que quer desafiar o status quo, ela enfrenta realmente desafios no início, e eu tenho convicção que o time que está envolvido aqui, ele vai trazer aí resultados excepcionais e vamos transformar essa grande transição que fizemos num grande sucesso. E com isso também fizemos a Flagship Digital. A Flagship Digital, vocês estão vendo aqui na foto, ela é mais do que um site, ela é uma plataforma, é um editorial onde a gente traz o lifestyle de Havaianas, consegue filtrar, consegue fazer cruzamento de vendas de produto. Estamos melhorando cada vez mais as funcionalidades dessa plataforma, estamos trabalhando muito forte para ajudar os nossos usuários a navegar. E, de novo, aqui, todo mundo sabe que quem inova, quem entra em novos territórios, tem que estar pronto, né, a aprender rápido, ajustar aí os entraves, os gargalos, porque isso aqui é o futuro. E a gente tem planos de fazer um rollout, né, um rollout para mais de 30 países. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém cria disruptura tomando caipirinha no sol. A gente tem que arregaçar a manga, trabalhar duro, sofrer com entraves, com gargalos. É isso que faz uma empresa forte, uma empresa corajosa. E eu queria agradecer todos que estão envolvidos nesse projeto, fazendo acontecer aqui. E eu tenho certeza que nós vamos chegar agora aqui, novembro e dezembro, com melhorias incríveis e vamos já começar a ver resultados extraordinários que nem conseguimos imaginar antes disso. Conto com o apoio de vocês e temos que todos aqui na companhia ajudar a gente a desbravar mais essa grande avenida que nós temos. Próximo slide. Legal, né? Como é que uma empresa cria resultados dessa magnitude, né? Para mim, tem três grandes pilares, fundamentos que ninguém tem, né? É o que eu chamo do nosso ecossistema de negócios. Uma cadeia de suprimentos orientada pela demanda. Né? Tivemos projetos importantíssimos nesse trimestre, a internalização que eu comentei. Tivemos um trabalho muito legal, incrível de melhoria de eficiência logística, e também estamos melhorando cada vez mais a passos largos no nosso S&OP, aumento da qualidade de estoques, estamos focando cada vez mais em produtos de alto giro, e eu estou vendo aqui de novo uma cadeia de suprimentos que passa a ser mais e mais orientada pela demanda, e numa operação, num trimestre desafiador, a demanda explodiu, né? A Havaianas realmente virou o produto aí mais desejado nesse trimestre. A nossa operação industrial, que, de novo, falo e repito, fez um trabalho de práticas de saúde e de segurança de primeiríssimo mundo. Sou muito grato a todos vocês. Estava conversando, bati um papo hoje de manhã com a nossa médica, e estava entendendo como é que nós estamos atuando em relação às melhores práticas de outras companhias. Nossas médicas têm contato com outras empresas, elas inclusive também trabalham em outras empresas, e elas estavam assim, só elogios, protocolos bem implementados, o monitoramento, todo o trabalho que a gente tem feito de entender quando uma pessoa tem um contágio, quem esteve junto com ela, o trabalho feito nas lojas de primeiríssimo nível. Desculpa, estou estendendo aqui na operação industrial,
falando desse papo que eu tive hoje. Me deu muito orgulho. Ela comentou muito do trabalho do pessoal da Oskley, pessoal de RH da Oskley, assim, um elogio enorme das nossas médicas, contando o protocolo e a seriedade. De novo, isso é super importante. No industrial fez uma diferença incrível. Estamos investindo em ampliar a capacidade de produção, contratando, criando novos turnos, e tudo isso é muito importante. O momento é agora, a demanda está aí e temos ainda muita demanda para atender. Continuamos trabalhando no CAPEX de maneira inteligente. E na ponta, na venda, nós atuamos em canais de alto crescimento. O time do Brasil fez de novo aqui um trabalho de abraçar essa oportunidade. Aumentamos mais de 40 mil novos pontos de venda desde maio, nos canais alimentar, conveniência e farmácia. Fizemos um trabalho incrível de performance, de marketing de performance, e com isso respostas de venda direta, sensacional, mantendo aí a saúde de marca e o power da marca Havaianas. Estamos com testes piloto de Omnichannel no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Esse ecossistema é um trabalho muito grande, a equipe da empresa em todas essas frentes, trabalhando, apesar dos desafios, dos entraves da pandemia, garantindo que esse nosso ecossistema faça esse grande diferencial e que a gente possa entregar resultados sustentáveis. Próximo. E um grande marco que nós tivemos nesse trimestre, o anúncio de sustentabilidade, que teve dois pilares muito importantes. Nós vamos dedicar recursos no marketing global e no desenvolvimento de produtos dedicados à sustentabilidade. Já tem muita coisa bacana sendo feito. Aqui alguns exemplos que nos dá muito orgulho. Fizemos uma doação para combater as queimadas do Pantanal, através do Instituto IP, que nos dá muito orgulho, uma parceria, acho que de 15 anos, se eu não estiver enganado. O trabalho que estamos fazendo com as alpargatas, incrível, com materiais reciclados, recicláveis, e a nossa edição Lohan também com perfil de sustentabilidade. Além disso, a governança de sustentabilidade, com a criação da Comissão de Sustentabilidade e a criação da posição, da função de rede de sustentabilidade da nossa não menos incrível Zezé, já assumindo essa área, e para a gente expandir nesse grande pilar, nesse importante pilar, que também tem um impacto importante na sociedade, nas comunidades onde estamos atuando. Próximo. E com isso, esses são os grandes destaques. Eu vou passar para o Juliano para falar um pouquinho de todos os indicadores aí financeiros. Juliano, com você. Obrigado, Beto. Boa tarde, todo mundo. Eu vou entrar em alguns detalhes. Hoje de manhã a gente teve as apresentações para o mercado. Eu vou fazer algumas explicações adicionais, porque o que temos, obviamente, de novidade, esse resultado consolidado que a gente vê aí, 944, como o Beto já falou, ele não contempla mais nem Mizuno e nem aqueles meses do início do ano de Topper e Têxtil. Como é que a gente faz isso? Na conta de resultados, vendas, custos, a gente tira tudo isso e deixa uma linha lá embaixo chamada operações descontinuadas. Então, quando você olhar os nossos resultados, aliás, eu convido todos vocês a entrarem no nosso site do RI, o RI Alpargatas, está tudo lá. E é legal vocês verem o que o mercado está vendo também, que é o trabalho, é o fruto do que vocês fizeram, né, o que a gente fez. Então, esse resultado é o que a gente chama sem as operações descontinuadas. E, obviamente, é a primeira vez que a gente está vendo esses números sem Mizuno. Vamos olhar um pouco mais em detalhe com relação a eles. Então, o 944 ele representa um crescimento de 18%. Aí a gente vê o EBITDA, como o Beto comentou, crescendo 20%. Então, batendo 158 milhões. Esse crescimento de 20%, toda vez que ele é maior do que o crescimento da receita, quer dizer que a gente ganha margens percentuais de margens, e a gente chama isso de alavancagem. O teu negócio está alavancado quando você vai ganhando mais na parte de baixo do que em cima, ainda mais duplo dígito, como a gente chama, né? Então, é um resultado forte. Para o mercado, a gente não usa adjetivo, mas o Brasil aí, vocês são grande parte disso, tanto Havaianas e também Oskley. Então,
Aqui a gente vê esse melhoria de margem no total da empresa, não está aqui escrito, mas foram 40 basis points, 0,4 pp's, dos quais a Havaianas ela traz 70 basis points, 0,7 pp's. O lucro líquido recorrente, claro, aqui, e depois lá na frente eu vou mostrar para vocês, a gente faz a separação de recorrente do que é o societário, do que às vezes aparece no jornal. Qual é a diferença? O nome já fala, a gente expurga aqueles itens que são notoriamente, não vão acontecer a princípio, espero que não tenha uma outra Covid, a força que a gente teve até agora, apesar da gente não ter saído. Então, a consequência disso no lucro líquido, 116 milhões, que também é um crescimento de 2 dígitos, 13%, para ser preciso, versus o ano passado. Então, a gente vem... E como é que a gente mede a força dessa conta de resultado? Quando a gente vê o caixa aumentando também. Quando você vê um resultado muito bom e o caixa não está bom, você até duvida muito que esses números sejam não verdadeiros, mas sejam sustentáveis. E no nosso caso, né, a gente sempre fala do crescimento sustentável nesse aspecto de que a gente pode ir crescendo. Aqui a gente chega na PFL. Lembrando, o que é PFL? É a posição financeira líquida. Líquida do quê? Pega tudo que a gente tem aplicado, tira o que a gente está devendo. Quando um menos o outro dá positivo, óbvio, eu tenho mais dinheiro do que eu devo. E isso vem aumentando, é isso que o Beto falou, que a gente dobrou. Isso também representa a saúde financeira do ecossistema, porque não adianta a gente faturar a vender. Se o cliente não pagar, a gente não consegue mover. E a gente viu que as negociações, principalmente no caso de franquias e nos outros que a gente fez com alguns clientes chaves, protegendo esse ecossistema, deu certo. Foi uma das chaves para a gente sair direito, estamos saindo, que a gente não zerou, a época da crise da Covid. Então, um caixa positivo de 318 é maior ainda do que a gente começou o ano. A gente começou o ano por volta de 300 milhões. Então, dobramos versus o trimestre, então maior, apesar de toda essa crise que teve. Claro que tem realidades diferentes por países, eu vou comentar isso daqui a pouco, mas a mensagem é resultados em linha com o que a gente estava esperando, um pouquinho até melhor. O segundo, ele tem a contribuição pesada de regiões, o Brasil é um dele, EMEA, e a gente vê uma melhora também nos Estados Unidos. E lembrando que a gente passa para o mercado, e vocês sabem bem disso, a gente continua crescendo EBITDA e investindo. Né? A gente vai olhar, se vocês tiverem curiosidade para ver o ITR, a demonstração de alguns concorrentes, alguns reduziram 50% os investimentos de marketing. A gente está crescendo. Claro que o investimento de marketing, que tem marketing de performance, tem um branding também, em todas as regiões, principalmente no Big Bets. Mas a mensagem é crescendo essa margem de EBITDA e o lucro líquido, investindo. Bom, vamos para o próximo quadro, entrando um pouco mais agora nos detalhes. Aí vem um pouco da história da liquidez. Número 1 de qualquer empresa, aliás, física também, na hora que você vem com uma crise, você está com dinheiro no bolso, né? Bom, e a gente vem gerenciando o 308 que você viu no quadro anterior. Quando eu comparo com o ano anterior, está vendo o mesmo período, 30 de setembro, 123, a gente tem uma geração de caixa de 194 milhões nesse período de 12 meses. Sendo que 405 milhões vieram de operação, excluindo a descontinuada. Tem um bridge que eu vou mostrar, uma variação que fala um pouco sobre isso. A gente, quando começou, eu estou na coluna do meio, e o caixa hoje, como o Beto comentou, em 2.0 bi, ele tem o efeito daquele empréstimo que eu chamo de seguro, que a gente tomou e não usou. E nem vai usar, porque a gente já começou a devolver, e a gente vai devolver mais um pedaço agora em Q4. A ideia, obviamente, se a gente continuar nessa evolução positiva, vai ser a devolução de 100% desse seguro. E é ótimo, né, quando a gente compra esse seguro e não usa. Apesar de dizer, putz, gastamos dinheiro com isso. Não, isso aqui nos salvou e nos ajudou a gente ter tranquilidade para poder sair isso. E o stress test é aquele exercício que eu falei para vocês que a gente faz e continuamente faz para ver. Se tudo der errado, como é que fica o meu caixa? Nós teríamos caixa aqui para 29 meses de guerra, como a gente teve lá. A gente não acredita nisso. O Covid, de novo, não saiu, mas a fase crítica de guerra, a gente acredita que sim. Claro que vamos ver no Brasil ano que vem, como é que fica, né, sem o famoso Corona Voucher, mas alguma coisa acho que vai vir, e a gente já está preparando para isso. Então,
a gente deve devolver parte disso. O funding hoje, o que eu tenho no total de empréstimos é 1,7, dos quais 1,3 é essa Covid, que a gente já devolveu no começo desse quarto trimestre um pedaço, agora em outubro, e vamos devolver o restante provavelmente até o final do ano. Ok? E, de novo, o mercado, ele está... Porque quando a gente entrou na crise, não tinha dinheiro, né? A gente ficava ali na... Tem 100 milhões hoje? Tem, mas não, hoje eu não tenho. A gente já não vive mais esse cenário. Claro que vai depender de algumas coisas, mas não acho que vai voltar ao cenário anterior. Então, a gente está com caixa, temos uma perspectiva também boa, e, enfim, então, nessa parte financeira, nós estamos bem equacionados. Isso não quer dizer que a gente pode esmorecer, que não tem que acompanhar o capital de giro dos nossos clientes e fornecedores, né? A gente protegeu bastante também os fornecedores para que transitassem nessa parte de crise. Próxima página, a gente fala um pouco, tá, então, mas para que todo esse caixa, né? Eu converso várias vezes com Rubião, com Simone e tudo mais, vamos investir isso aqui no crescimento, vamos investir isso aqui para ganhar. Eu me sinto até frustrado às vezes de deixar dinheiro aplicado, porque não é esse o intuito nosso, né? Então, e esse crescimento, claro, que também a gente não pode rasgar dinheiro. Então, é ajudar o ecossistema, então foco com cliente e fornecedor, balanceando sem estressar demais, mas conseguindo o prazo. E se você olha com o mercado, os nossos dias de pagamento, dias de recebimento, não tem ninguém no mercado que tenha essa equação do jeito que a gente tem, né? Que é recebendo um pouco mais rápido, ainda protegendo a cadeia, fazendo giro e protegendo os fornecedores. Mesmo assim, o pessoal de suprimentos me ajudando bastante aí, a gente acompanha diariamente o que mais a gente pode fazer daí para frente. De novo, para gerar mais caixa, para a gente poder fazer o crescimento. E, obviamente, os projetos, não só de OPEX e CAPEX, a gente está fazendo fine-tuning, né? Aquela refinada. E aí, obviamente, canalizando isso para o nosso crescimento. A gente ainda tem uma melhoria para ser feita dentro da empresa, que é conseguir gastar. Todo ano a gente fala que tem tanto e não conseguiu gastar. Esse ano a gente já está vendo aí uma certa sobra. Mas mesmo assim, não é gastar por gastar. É na parte digital, a nossa capacidade, tecnologia que a gente precisa, e a Mari está fazendo um bom trabalho desse avanço também, e a Simone ajudar todo o time de suprimentos em logística, né? Azeitando tudo, tendo os dados e fatos. Parte desse avanço que a gente já tem, a gente já tem a capacidade da empresa de fazer análise de P&L por canais, o B2B, a gente vê também a parte do retail, e-commerce, que depois vão se juntar num D2C da vida. E aí a gente vai ter o ano que vem já mergulhando por produtos, então a gente vai ter o que a gente chama da margem de servir. Isso vai trazer mais visibilidade, que nos ajuda a focar nos produtos que dão mais margem, eu vou comentar neles em um minuto. Então, hoje a situação financeira ela é boa, para mim nunca satisfatória, eu não consigo nunca pensar em afrouxar o que a gente tem, e a inadimplência, como eu comentei, fruto do que a gente vem administrando com a área comercial. Queria agradecer a parceria de todos vocês, eu sinto uma consciência financeira na ponta, o que ajuda bastante, e vice-versa. Uma boa parceria. Próxima página. Como eu comentei para vocês, e o Beto citou lá atrás, a gente tem 3 pilares, que não são projetos. Até o mercado fez hoje a pergunta, mas no Brasil está no início, está no fim. Eles não entenderam ainda que isso não tem fim, ele só teve começo. Nós ainda estamos na superfície das oportunidades, que não é só preço, adequação de produto, como a gente coloca, o go-to-market, como ele vai no canal, e sempre olhando, como eu comentei, na hora que a gente começa a fatiar e enxergar isso melhor, com dados, né? E fatos, a gente consegue focar nos produtos maior margem, a qualidade do nosso estoque começa a ser melhor, a gente já tem essa consciência, já acredita que consegue também vender do estoque, a gente parte de demanda, claro, é o mercado para dentro, mas essa capacidade que a gente tem de gerenciar aquela curva de lançamentos e o término, né, o tail da parte de lançamentos, ela está bem, ela vem dando progresso, a gente já viu a quantidade de produtos a menos que a gente tem nos estoques, nos warehouses, né, que a gente chama também. O VIP entregando, a gente sabe dos projetos, tirando a parte de inutilizado, que a gente já vê progresso. Carpina mandando muito bem, Campina Grande, o Giovanni ontem já me passou aqui um progresso dessa evolução. De novo, que valeu a pena essa saída, que aí é o multisourcing, essa saída da dependência de um fornecedor, e a gente tem isso não só para borracha, mas para tudo. Estamos indo no caminho certo. Inclusive, uma das perguntas que vem no mercado, puxa, Júlia, você tem dependência
aliás, foi uma afirmação, você tem dependência de fornecedores externos, como é que fica a variação cambial? Primeira resposta é mínima, se a gente ainda tem, a gente vai trabalhar para nossa liberdade com relação a isso, e a parte de FX eu comento daqui a pouco. Então, a parte de OBZ, os pacotes muito mais maduros, a gente vê um entrelaçamento entre a BMI e os pacoteiros, o ritmo, e aqui o destaque da parte de distribuição, a gente vem melhorando essa equação, como a gente faz a inteligência, o preço por par, e vai ser crucial, porque a gente está indo mais para a parte digital, então a gente tem esse equacionamento, claro que tem oportunidades ali no meio também, e a parte do SG&A, a parte de salário, benefícios. A gente não está em freeze, mas a gente está no raciocínio do orçamento base zero, onde que a gente precisa colocar os nossos melhores funcionários e onde a gente tem que investir mais, local e internacionalmente. Então, também tem sido um destaque aí, agradecer ao Daniel pela força que ele tem dado para nós também. Bom, próxima página. E o que a gente fez? Esse é um quadro que eu não tinha colocado antes, mas ele conta uma história antes da gente chegar de EBITDA no lucro bruto, e vocês vão entender o racional do que a gente fez aqui. Então, primeiro, o lucro bruto cresce 20%, 413, 493, de novo, double digit, super saudável. A gente vem aqui, o Brasil, ele aumentando uma margem de 47,4 para 48,4 pp's, muito do trabalho do RDM, e, claro, de algumas melhorias de eficiência, como eu comentei antes, que afetam essa linha de custo de margem bruta, que a gente chama. Então, fazendo essas análises, positivamente o RDM vem nos ajudando. E aí, na hora que você olha na parte internacional, primeiro, a gente tem que olhar o percentual, 65,6 é bem alto, né? Comparado com 48,4, a gente ganha, e, óbvio, a gente sabe, os preços lá fora são maiores. O que teve é que aqui eu deixei o número estatutário, mas se eu comparar banana com banana, esse número de 2019 estava faltando os gastos de armazenagem de EMEA. Todo mundo fazia isso já aqui na margem bruta. EMEA colocava isso como SG&A, lá embaixo, lá depois entre margem bruta e o EBITDA. Então, o que a gente fez isso é desde o primeiro trimestre, a gente reclassificou, e a margem, se eu comparar base com base, a margem ficou flat, mantém alta em 65,6%, a despeito, porque na parte internacional a gente tem realidades de regiões diferentes. A que mais sofreu, sem dúvida, foi a APEC, principalmente tirando China, tirando essa região. É uma região onde tem muito turismo e a região onde tem países que ainda estão em lockdown. A gente tem país lá que está 8 meses de lockdown. Então, ali, obviamente, a gente vem, acredita ser temporário, tem uma oportunidade muito grande, estamos revendo o go-to-market também lá. E a parte da Argentina, que a gente está indo como distribuidor, e ele está sem a licença ainda, o governo da Argentina está trabalhando com as divisas cambiais, e isso deve sair, mas é um segundo trimestre que a gente vem aí, onde eu não consigo mandar produto para lá. Mas se eu segregar, se eu pegar EMEA e eu pegar a América do Norte e o Caribe, teve crescimento. Nessa época do ano, claro que eles ainda não estão, como já passou, o grosso, normalmente é uma margem negativa. E ela diminuiu essa negatividade bastante. Então, as duas regiões, no caso dos Estados Unidos, cresceu até em moeda forte também, tem um pouco de ajuda do câmbio na parte da EMEA, mas a mensagem é dessa parte internacional, apesar da gente ver esse menos 2,3, primeiro, são margens fortes. Segundo, foram afetados ainda pela Covid, principalmente no APEC, e esse efeito da Argentina. E terceiro, EMEA e Estados Unidos muito forte nesse crescimento. Por que eu bato bastante nessa tecla? Porque a nossa fórmula de global digital inovador, ela continua válida. Como eu falei no começo da nossa apresentação, em linha do que a gente estava estrategiando e o que a gente está vendo. Então, bem positivo. Próxima página, por favor. Agora vamos descendo. Então, falei já da receita, vamos para o lucro bruto, e agora o EBITDA recorrente. O EBITDA recorrente, ele, obviamente, ele pega um pouco desse good resultado aí do Brasil, por isso que você vê um crescimento de 3 pontos percentuais. Havaianas em si é 340 pontos percentuais, uma boa performance, ajudada pelo RDM e ajudada pelo gerenciamento do P&L como um todo. Então, a gente continua investindo e, mesmo assim, a gente conseguiu esse crescimento.
Na parte do internacional, além dos investimentos que eu falei para vocês, a gente tem um investimento que a gente está fazendo em branding na China, né? O primeiro ano é difícil você já começar a ganhar dinheiro. E o ano passado não tinha. Então a gente está bombando, claro, conscientemente. Tem métricas que a gente acompanha, muito visado no performance marketing. E eu posso dizer, como a gente viu lá, o Beto comentou, o volume vem crescendo, o tráfego está lá, a gente está trabalhando, de novo, como falei, nessas métricas para a gente mais para frente ver o resultado já de China. Lembrando que no EBITDA, e obviamente a gente tem um rateio entre as regiões, a gente não tinha o ano passado e tem agora estruturas como de UX, estrutura de digital, estrutura de IT, segurança e outras áreas que fortificam e obviamente eram necessárias. Então, é uma base de comparação, mas mesmo assim, aqui, nós estamos aumentando 20% o nosso EBITDA recorrente. A próxima página eu explico um pouquinho, Júlia, mas o que é esse negócio de recorrente e o societário? O objetivo aqui não é a bagunçar, e é por isso que a gente monta essa separação, para mostrar para o mercado, a gente já vem fazendo isso há anos, não é? O Fábio também já fazia isso antes, é porque a gente tem algumas coisas que, no estatutário, por critérios e definições contábeis, eles são do que são. Por exemplo, né, a gente teve os aluguéis, por uma definição contábil, a gente colocou dentro do balanço, não só nós, né, o mercado inteiro, e aí está fazendo a sua amortização. Então, esse aluguel estaria abaixo do EBITDA. Mas para gerenciar, não, a gente coloca em cima. Então, eu venho aqui e eu ponho ele de volta para constituir. Aí tiveram as despesas da Covid, que para nós não são recorrentes, e as reestruturações. A gente já começou a adequação de lojas, em alguns casos abrindo lojas, e adequando principalmente com esse viés de D2C. Então, já começamos na Europa, nos Estados Unidos, enfim. A estratégia do D2C é o híbrido, é o nosso digital usando essa parte física de uma forma diferente. Acho que essa é a grande mudança e a gente está super alinhado com relação a isso. Próxima página, eu comento sobre o lucro líquido recorrente, que normalmente é o que aparece nos jornais, né? E agora, obviamente, a gente vê cada vez mais, eles falam muito dos lucros associados aos sócios da controladora. Traduzindo, Júlia, tira o pedaço dos 40% da Osklen que pertence ao Oscar. Como é que fica o resultado? 116 é o nosso lucro líquido. Se eu tirar esse pedaço da Osklen, como esse trimestre ele foi negativo, é um verdinho, então ele sobe e vai para 122. Aí o mercado, se bem que eu acho que a mensagem foi clara e eles entenderam, não vi nenhuma grande dúvida, a gente expurga os itens que não são recorrentes. Claro que a maioria vem lá de cima, do EBITDA, muito parecido como eu expliquei. O primeiro é a operação descontinuada da Mizuno. Então, a gente tira o resultado negativo que teve no trimestre e aqueles ativos que eu tinha no meu balanço, que eu tenho que provisionar, porque ele não tem previsão de utilização, a gente faz provisões, lembrando que esse deal, ele depende da aprovação do CAD, que deve sair agora em novembro, esperamos. Então, outra barra que a gente tirou aqui são despesas da Covid, além daqueles 13 milhões que eu mostrei para vocês, que vieram lá da parte, ainda tem coisa de fábrica, ainda tem doações, ainda tem outras despesas, a gente teve, lembra que eu falei para vocês que a gente começou a devolver dinheiro? Como esses eram empréstimos de 1 ano, 2 anos, a gente antecipou, tem um certo FII para fazer isso. Aí eu coloquei aqui junto e a gente chama, ó, esse aqui é o efeito da Covid, que, de novo, não dá para discutir que isso aí vai ser algo recorrente, né? Tanto é que, como falei para vocês, a gente deve devolver isso aí até o final do ano, o restante que ainda nos falta. E o último são reestruturações, que eu comentei lá, muito vindo de loja, entrada de pessoas, saída de pessoas, o equacionamento dessa estrutura do Alpalip 2. Último quadro, que é a posição financeira líquida, lembra? O que eu tenho em caixa, menos o que eu estou devendo, quando está positivo quer dizer que eu tenho dinheiro, que é meu mesmo, e está aí, 194 milhões foi a variação de um ano para o outro, aqui são 12 meses, eu tenho 318 aí arredondando, e do lado esquerdo, se vocês lembram quando eu comentei que teve 405 milhões de geração de caixa, que a gente chama do free cash, está dentro desse quadradinho. E você vê como é saudável, né? Vem bem de EBITDA, número 1. Número 2, você vê como é saudável, tem investimento de CAPEX de 139, que é a última barrinha vermelha ali, a gente continua aumentando ano versus anos, com relação a, de novo, digital, inovação, a parte de tecnologia, a parte de capacitação. E aí, aquela última barra, que a barra maior, foi
o aumento da necessidade de capital de giro que a Mizuno trouxe durante esse período. Como falei, a gente tem aí um valor pesado. O que é o capital de giro? É o investimento que eu tenho que colocar para contas a receber. Lembra que eu falei que o prazo de pagamento é um pouco maior, os estoques que ficam ali também. Com essa saída, a gente só expurgou esse efeito de 12 meses, porque, na verdade, a necessidade de capital de giro de Mizuno é até maior. Então, é isso que eu tinha. Obrigado, Beto. Volto para você agora. Obrigado, Julian. Obrigado aí por traduzir esses resultados, uma linguagem que todos nós podemos entender. Obrigado. E eu queria passar aqui um resumo do que foi esse terceiro trimestre, né? De novo, a força das nossas marcas e o alto desempenho estão impulsionando o nosso crescimento. Nós geramos lucros, nós continuamos investindo no futuro, ampliamos margens e geramos um caixa extremamente positivo. Continuamos ganhando performance nos canais de alto crescimento, estamos fazendo com disciplina a expansão do portfólio das nossas marcas, tanto Havaianas quanto Osklen, e estamos impulsionando o crescimento global de Havaianas, aproveitando muito essa grande crescimento do digital. Tudo isso só acontece porque temos uma cadeia de suprimentos orientada pela demanda, muito bem estruturada, que nos trouxe continuidade e suportando esse aumento expressivo em demanda. Próximo slide. Essa é a nossa estratégia, então o que vocês podem perceber é que esses resultados eles não são aleatórios, eles estão consistentes com os nossos pilares estratégicos, com os nossos pilares de crescimento, de expansão de margem, mas principalmente é por causa da nossa cultura, é por causa do foco nos comportamentos certos que fazem a diferença em momentos desafiadores como esse. Eu tenho muito orgulho de todo o trabalho que está sendo feito, traduzido em resultados, mas o principal aqui é ver que esses 6 pilares da nossa cultura é o que realmente está fazendo a diferença. A nossa inspiração cada vez mais pelas pessoas, a nossa atitude encarando desafios que aparentemente são impossíveis e fazemos depois possíveis, o nosso desejo de fazer acontecer, não ficar só no PowerPoint, no discurso, realmente, como disse o analista, é o walk the talk, a Alpargatas é uma companhia walk the talk, fala, faz aquilo que fala, e o coração de dono. Para mim é muito emocionante, me toca o coração de estar em contato com várias áreas da empresa, estar hoje aqui no nosso headquarter, no nosso escritório, e ver tão latente o coração de dono que essa empresa tem. O nosso Crescemos Juntos, acho que é um valor extremamente importante, que aprendemos a exercitar com mais força. De novo, aqui a gente não tem preferência por um princípio ou por outro, mas o Crescemos Juntos a gente sente que cada vez mais é mais importante para a gente continuar superando expectativas e superando as nossas ambições. E o Cuidamos do Amanhã, demos um passo incrível, uma empresa que tem um propósito de fazer a diferença na sociedade e continuamos fazendo. Próximo slide. E é isso, acho que o grande Somos Alpa, né? Estou criando esse slide, todo trimestre eu vou trazer para vocês. É o slide do Somos Alpa, que dá orgulho para a gente contar, né, para os nossos amigos, para a nossa família, daquilo que a gente faz. A gente não só teve resultados financeiros espetaculares, a gente teve o maior terceiro tri da história de Havaianas Brasil. A gente teve um crescimento em EMEA, nos Estados Unidos e China, de volume, né? Mais volume significa mais usuários comprando a nossa marca. Nós temos um reconhecimento muito importante em Hong Kong de ser recebido esse prêmio de empregador no ano 2020. Lembre-se, a gente abriu esse escritório há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Esse nosso compromisso com diversidade e inclusão, o ALPA para todos, o lugar para todos, o lançamento da nossa universidade, da nossa ALU, que é uma plataforma incrível para desenvolvimento, para crescimento pessoal, a nova estrutura, continuamos investindo na nossa organização para alinhar com a estratégia, e aquilo que nos deu muito orgulho no trimestre, que foi o anúncio do nosso apoio ao Comitê Olímpico e ao Comitê Paralímpico,
para os Jogos de Tóquio. Então, somos Alpa, cada vez mais vamos trazer inovações, novas ideias, novas iniciativas, e com isso a gente está construindo uma Alpargatas para um futuro brilhante. Com isso, eu deixo uma mensagem muito clara: o ano não acabou, temos muito o que celebrar, mas ainda estamos aí há 7 semanas aí do final do ano. Essa arrancada, essa última milha é muito importante para todos nós. Não vamos piscar, não vamos deixar escapar entre os dedos as oportunidades. Acho que todos aqui estamos com clareza das prioridades para esse final de ano, temos os planos de ação nos desafios e conto com vocês. Nós vamos encerrar esse ano, um ano que sabemos foi desafiador, um ano que enfrentamos uma crise humanitária, mas muito orgulho do trabalho e da dedicação que colocamos naquilo que fazemos todo dia. Com isso, eu abro agora para perguntas e respostas. Pode usar o bate-papo, eu deixo aqui na tela o nosso infográfico, incluindo aqui todo o trabalho com a sociedade que fizemos. Beto, a gente tem uma pergunta que é sobre a previsão de lançamento da Digital Flagship em EMEA e Estados Unidos. Eu não tenho a data aqui específica, viu? Mas nós estamos trabalhando aí para trazer EMEA e Estados Unidos com prioridade, e acho que Estados Unidos vai sair primeiro do que EMEA, se eu não me engano. Sim, a outra é se teríamos abertura desses 60 milhões de lucro líquido de Mizuno, que já foram reconhecidos como operação descontinuada, e se já podemos reconhecer esse resultado no Q3, mesmo o CAD não ainda tendo aprovado a venda. Pode. O que, na verdade, nós fizemos, primeiro, como eu disse durante a apresentação, o CAD obviamente, a parte que vai dizer se a gente fez ou não a transação. Independente de a gente ter assinado, a contabilidade te permite que você classifique bens, mesmo quando você está com a intenção e o início de. De novo, eu não tiro ele do meu resultado, ele simplesmente fica numa linha lá embaixo e ele compõe o resultado consolidado da empresa. Eu faço isso no P&L, no balanço ele fica lá intacto. O que eu, obviamente, criei, que foram algumas provisões, elas são provisões, tanto é que elas não são nem dedutíveis, né? Então, enquanto elas não se concretizam, eu não coloco isso como dedutibilidade. Mas, aliás, é o contrário, eu sou obrigado a classificar isso como operação, uma vez que a gente já teve um fato relevante publicado, eu sou obrigado a classificar isso aí como uma operação descontinuada ou chamada operação colocado à venda. Agora, se não der certo, bate na madeira, num ponto positivo. Lembrando que essa transação ela é boa para as 3 partes. Ela é boa para os japoneses, é boa para a Vulcabras e é boa para nós. Então, estamos torcendo porque é boa para todo mundo, né? Funcionários e todos nós. Mas se não der certo, a gente, obviamente, volta e tem exatamente esse detalhe. Então, não é algo que a gente está preocupado com isso, não. E é praxe de mercado. A gente fez a mesma coisa com a Argentina lá atrás também. E, de novo, nós estamos há 100 anos fazendo isso. Toda vez a gente que tem essa ativo colocado à venda, a gente pode colocar lá sim. Inclusive, fica até mais fácil da gente entender, e é bem segregado e é auditado. Lembrando que nossos trimestres, eu não sei se todo mundo sabe, eles são auditados pela KPMG, e a KPMG, opinião dela é opinião limpa, a gente não tem nenhum ponto de divergência sobre isso, eles auditaram muitos contratos, então nós temos todos os suportes, mas é uma boa pergunta. A resposta é, a gente pode reverter se for o caso. Mas não vamos. Tomara. A próxima pergunta é sobre o lançamento da Arezzo de hoje com sandálias de borracha, se tem algum risco de perda de market share para a marca. Boa, vou fazer só uma correção, Luiz Felipe. Boa pergunta, ótima pergunta. As sandálias da Arezzo não são de borracha, são de plástico e outros materiais, né? A Havaianas é a única que tem essa tecnologia de borracha sintética. Eu acho que vai ser difícil alguém copiar na escala em que fazemos. É uma das grandes fortalezas nossas. Segunda grande fortaleza é a marca Havaianas, uma marca universal de vários pontos de preço. A outra fortaleza é a nossa presença em múltiplos canais, mais de 300 mil pontos de vendas e crescendo.
De novo, a Havaianas não é a primeira vez que está vendo um concorrente na frente. A gente está no mercado extremamente competitivo, a gente concorre no Brasil e globalmente, o nosso maior concorrente se chama Nike, né? E o nosso maior concorrente é convencer as pessoas a usarem calçados abertos em várias ocasiões. Então, uma empresa que tem esse viés competitivo, isso é muito importante. Dito isso, sim, toda entrada... E no Brasil também temos concorrentes que não são refrescos, né? Uma Grandene, etc. Dito isso, toda entrada de concorrente no mercado tem que ser tratada com seriedade, temos que ter planos, temos que ter resposta, e sim, o foco continua, mesmo com o novo concorrente, eu quero ganhar market share. É esse tipo de ambição que a gente tem que ter. Eu acho que é bom, cada vez que tiver mais marcas que entram no mercado, que promovam o uso de calçados abertos em diferentes ocasiões, está ajudando a gente a criar mercado, e eu tenho certeza que a Havaianas é um produto superior, uma marca que as pessoas amam, e a gente vai sair beneficiado com isso. Agora, tem que ter foco, tem que ter seriedade e temos que partir para cima. Certo. A outra pergunta, Beto, se temos estudos para que sejam produzidas peças de lifestyle nos parques industriais. Essa é uma pergunta excelente, né? Mas eu quero responder de uma forma mais estratégica, tá, Rodolfo? Acho que a pergunta é muito boa. Eu acho que a nossa estratégia de sourcing tem alguns componentes importantes. Primeiro, nós devemos produzir internamente aquilo que existe uma tecnologia, uma vantagem competitiva. Como eu falei, borracha sintética, a gente tem uma vantagem competitiva. A gente faz um produto que ninguém consegue replicar também na escala em que fazemos. Então, faz todo sentido a gente sempre olhar por dentro, até pela escala que temos em tecnologias. Eu acho que qualquer coisa fora de chinelo, a gente tem que olhar sobre alguns ângulos. Primeiro ângulo é entender se tem volume, né? Se não houver ainda volume, precisamos testar o mercado, é melhor começar com terceiros antes de internalizar, e depois ter um estudo de internalização. Da mesma forma, a gente tem que também abrir a nossa cabeça como companhia, que existem sim empresas, principalmente na Ásia, com tecnologias, e que a gente deve usar sim mais o buy e não somente o make. Nós temos que ir comprar tecnologias, fazer parcerias estratégicas. Eu quero ver uma Alpa mais aberta, olhando fornecedores como parceiros estratégicos e de novo, o dia que a gente tiver escala, olhar para internalizar faz sempre sentido, mas precisa ser com escala. Então, é uma resposta mais complexa, ela não é direta, mas eu vejo aqui oportunidades para a gente realmente expandir a nossa estratégia de fornecimento com o crescimento da marca em mais categorias. A próxima pergunta é se existe algum trabalho em vista para a otimização do Alpa Shop. Boa pergunta, Jonas. Eu não estou feliz com o Alpa Shop. Eu acho que não estamos fazendo um trabalho bom. Sim, devemos otimizar e melhorar. Tivemos aí uma perda de produtividade relevante. Eu acho que a gente tem que ir lá, arregaçar a manga agora e acertar. A próxima pergunta é se temos algum projeto de continuidade de produtos Havaianas, base de borracha, para portadores de deficiência, assim como faremos para as Paralimpíadas. Ótima pergunta. Eu sei que o time da Érica está trabalhando aí com vários projetos bacanas. Eu tenho certeza que eles vão acatar essa pergunta como uma sugestão importante. Vamos olhar sim. A outra pergunta é se a Alpa tem planos em investir em outras marcas ou se ainda vamos resgatar as nossas marcas que estão na prateleira, como Kong e Quixote. A gente tem uma visão clara, né? Eu sempre falei isso para vocês. Nós queremos marcas icônicas, marcas que têm essa conexão emocional, esse valor intangível. A gente quer marcas globais, né? O futuro dessa empresa é ser uma powerhouse de marcas globais. Então, a gente está de olho nisso, nessas oportunidades, né? E temos aí estratégias para abordar. Eu acho que a gente tem marcas na prateleira que tiveram histórico, são interessantes, mas eu ainda não vi planos que mostram um potencial, uma escala. Então, tem sempre um risco, né, da gente fazer coisas bacanas, porém muito pequenas, que acabam criando mais distração. Eu sou muito a favor de foco, disciplina e focar naquilo que é grande, que pode ser gigantesco. A expansão de Havaianas nesses 3 pilares que eu mencionei hoje, no nosso core, no nosso Beyond Flip Flops e Lifestyle, por si só, são negócios com potenciais acima de R$1 bilhão,
e aqui que a gente deve concentrar todo o nosso talento, a nossa criatividade. Sobre a marca do pé também, estão perguntando se ela continua no portfólio. A marca do pé continua no portfólio, sim, ela tem um papel no nosso portfólio, ela tem um tamanho que, eu diria para vocês, que é imaterial para o resultado da companhia, mas ela tem um papel comercial importante. Outra pergunta é se existe a ideia de expandir ou até criar uma nova fábrica para a produção de Havaianas. Nós temos uma estratégia que é o Master Plan e nós vamos estar comunicando com vocês à medida que a gente estiver pronto aí com os planos de execução desse Master Plan de 5 anos. E isso vai envolver, sim, tecnologias, expansão de capacidade, melhorias de eficiência. E a última pergunta, ainda sobre Arezzo, se a compra da reserva, se a gente enxerga um cenário competitivo para vestuário de Havaianas. Não, eu acho que a Havaianas é uma marca com maior foco, market share e presença no feminino, a reserva é uma marca masculina. Eu vejo sim, de novo, eu acho que a Havaianas é dona do seu próprio destino, né? Existem poucas marcas no mundo que eu acho que conseguem competir olho no olho com a Havaianas. Não querendo denegrir nenhuma dessas marcas citadas aqui, mas eu acho que a Havaianas tem uma conexão emocional que poucas marcas no mundo tem. Eu acho que o nosso grande competidor de Havaianas no vestuário são essas marcas, são marcas como Nike, são novas marcas que estão surgindo, principalmente lá fora. Tivemos uma marca aí que é uma marca que eu gosto muito, que se expande rápido, começou pequena, que é a Allbirds, também anunciou vestuário. Eu vejo também marcas que estão investindo mais e mais em novas tecnologias sustentáveis. Eu acho que a gente tem que olhar o mundo e competitivo de uma forma global, não somente no nosso mercado doméstico aqui do Brasil. Tá certo. A última é que você já... Só, Julião, o pessoal está dando cada calor aqui em mim, hein? Perguntas mais legais que dos investidores, meu Exatamente, Deus. Eu acho que o pessoal... Estou adorando aqui, viu? Obrigado pelas perguntas, viu? Só não ganharam da Cibele, o resto está ótimo. Perguntas excelentes, parabéns. Vamos lá. A última você já respondeu, Beto, sobre aquisições de novas marcas. Aí Não posso contar, gente, isso aí vale muito dinheiro, né? Então, esse é o tipo de conversa que não dá para ter aberto aí numa live, né? Mas vocês conhecem a Alpargatas, né? A Alpargatas sempre teve aberto a bons negócios. Sem perguntas. Vale, Edu, somos todos Alpa, é isso aí. Gostei muito das perguntas, super relevantes, perguntas importantes, até forçam a gente a trazer mais clareza. Parabéns, pessoal. Gostei muito. Mais alguma pergunta? Obrigado, pessoal. É isso aí. Estamos jogando a barra lá para cima. Hoje a Alpargatas, acho que com esses resultados, mostrou que realmente a gente está criando um novo paradigma nesse setor, tanto no Brasil quanto no internacional. E com isso vem muita responsabilidade, pessoal. Quando a gente entrega esse tipo de resultado, que a gente vê cada vez mais, é que a barra sobe, responsabilidade aumenta, mas eu tenho confiança que com esse time, com o foco que nós temos, com a paixão, com a cultura, nós vamos só crescer e o céu é limite. E, pessoal, o ano não acabou, hein? Eu quero ver o encerramento de 2020 em grande estilo, que ajude muito a gente também a começar um ano maravilhoso. Não estamos fazendo aqui despedida nenhuma, nem celebração do ano ainda, tem muita coisa. Nós vamos ter uma live aí antes do final do ano e talvez eu traga mais novidades para vocês em relação a isso. Mas é isso, foco no resultado, nos planos de ação e com certeza dentro em breve vamos estar juntos para celebrar. Obrigado, pessoal. Esse resultado e tudo aquilo que fizemos nesse terceiro tri é motivo de muito orgulho. É um time especial, é um time que está fazendo e acontecendo, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Um abraço para vocês, bom dia para vocês. Tchau, tchau. Parabéns a todos, hein? Até mais.